CBN, Saúde e Bem-Estar. Todas as quintas-feiras tem saúde e bem-estar aqui na CBN Campinas, no estúdio CBN, com o Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Dr. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos, sempre um prazer estar aqui. E olha, vamos saber essa dor que nós vamos falar hoje, Dr. Vitor, eu acho que uma boa parcela da população sofre. É a dor no pescoço. Ela é mais comum do que se imagina, Dr. Vitor. Exato, Guarizo. A gente está complementando agora, abrindo esse capítulo aqui sobre os problemas que podem acontecer no pescoço. A gente vai falar hoje em outros programas sobre cada um deles, mas de antemão, a dor cervical é muito comum. E isso se dá principalmente porque se trata do segmento da coluna mais móvel. Portanto, também um segmento mais suscetível, aí, mais facilmente a gente pode ter problemas de dor e não só de uma origem. A gente tem várias ali locais onde podemos ter a causa da dor. O pescoço, quando a gente faz um exame de raio-x, ele não é totalmente reto, né? Assim como a coluna, né? Exato. O pescoço, a coluna inteira, ela tem curvaturas ditas fisiológicas, né? Que são as curvaturas normais. Na verdade, o que pode causar dor não é nem o fato de ela ter uma curvatura, é até a perda dessa curvatura, que é a original, digamos assim, que mantinha o equilíbrio, o balanço, né? Que a gente chama balanço sagital da coluna, que é quando ela é uma das causas de dor. Quando a gente perde essa curvatura, isso pode prejudicar, sim. Quais as causas assim, principais, além dessa que você acabou de citar? Exato. A gente tem na coluna vários pontos que podem causar dor e até em outras regiões. Por exemplo, a causa mais comum é a tensão muscular. Então é aquela dor que normalmente se associa a uma rigidez na musculatura, que muitas vezes fica na região da cabeça, do pescoço, mas pode se irradiar pela cabeça ou pelo próprio ombro, né? Essa é uma das causas mais comuns, já que está muito relacionado com o nosso estilo de vida, né? Principalmente para você, ouvinte, que trabalha muito tempo em escritório, em alguma posição, a gente vai já falar dos fatores de risco. Essa é uma das primeiras e muito frequentes causas. Mas temos também toda a região da coluna, né? Formada pelos discos, que caso aconteça algum problema, você pode ter uma hérnia de disco, causando ali a dor no pescoço, que muitas vezes se irradia também para os braços. Nós também podemos ter a artrose das articulações entre os segmentos dos discos, né, que causam aquela dor mais contínua, principalmente na população de mais idade. Mas além dessas, todas essas estruturas da coluna que podem doer, nós também podemos ter dor de outras origens, né? Por exemplo, quando o paciente, a criança, muito comumente tem meningite, processos inflamatórios ali na região da meninge, ela tem aquela rigidez da nuca, né? Dói o pescoço, isso chama atenção. Outros pacientes, como pacientes com fibromialgia, que tem também outras causas de aumento dessa percepção de dor, podem, mesmo que não tenham alterações nessas primeiras partes que falamos, podem ter uma sensação de dor crônica, né? A dor no pescoço não é somente o torcicolo, né? Tem vários tipos, né? Exato. O que a gente vai começando hoje é falar sobre ela de modo mais amplo. Vamos falar de cada tipo nos dias subsequentes. O torcicolo vai ser um capítulo. O torcicolo é um dos principais capítulos, já que ele decorre de uma causa muscular, que é a mais frequente, como a gente falou. Tá certo. E quando eu devo procurar um médico, né? Quando a dor no pescoço ela passa a ser mais preocupante? Exato. Essa eu acho que é a primeira e mais importante mensagem que a gente pode trazer hoje. Porque todo mundo aqui que está nos ouvindo provavelmente já sentiu aquela dor e limitação do movimento, né? Aquela dificuldade de esticar, de rotacionar a cabeça, aquela necessidade de sentar e relaxar um pouco o peso da cabeça. Então, quando a gente deve se preocupar efetivamente, né, pelo risco de ser algo a mais? Quando essa dor se torna mais persistente, em média acima de 4 semanas, quando essa dor muitas vezes se associa a uma outra distribuição de dor, como irradiação para o braço, isso não é para acontecer. Outras vezes uma irradiação para essa região atrás da orelha, dando uma espécie de um formigamento ali, até na hora de pentear o cabelo você percebe que está diferente. Ou mesmo se associarem a outros quadros, como febre, vômitos.
aí a gente já está pensando que a dor cervical é mais um sintoma de uma outra doença, como meningite, problemas de artrite também, isso pode acontecer. Então, em resumo, uma dor muito intensa, muito prolongada, ou com sinais incomuns, né, para dores cervicais normais, como irradiação para a cabeça e membros, são sinais aí de que o paciente deve passar por uma investigação mais detalhada. Dor no pescoço, a gente consegue prevenir como qualquer outro tipo de dor? Sim, a causa mais comum, como a gente citou aqui, é a muscular. Então, pensando nesta causa, já tem muito o que fazer, né? Por exemplo, evitar longos períodos em uma postura que cause uma tensão muscular. Por exemplo, muita gente hoje usa o celular por longos períodos, né? É curioso perceber como o grau, inclusive, da inclinação do pescoço. Quanto mais inclinado o pescoço está, maior a percepção do peso da cabeça sobre as articulações. Então, o tempo e a inclinação que você permanece ao longo do dia realmente pode ter interferência. Isso, para gente que trabalha também, por exemplo, no escritório, em computador, né, com algum desalinhamento do pescoço, muito cuidado ao permanecer longos períodos numa posição. Então, o primeiro a fazer, cuidar com a postura, tanto quando está acordado quando a gente está dormindo, né? A gente já falou disso antes, mas a ideia é sempre manter o alinhamento do pescoço. E às vezes até você mexe no celular em movimento, na rua, você vai com o pescoço para baixo e quando tenta voltar, olhar para frente, dá uma tontura também, né? Exato. Aí também a mudança brusca da posição da cabeça pode causar uma sensação de vertigem até, algumas vezes relacionada à dor no pescoço, outras vezes até relacionada a pessoas que têm uma tendência a ter labirintite. Mas em termos do que realmente fazer para prevenção, além desse cuidado, de evitar ali longos períodos, longas jornadas com o pescoço em uma posição de tensão, o condicionamento físico ajuda muito, já que há uma tonificação da musculatura, ela então fica mais resistente ao estresse do dia a dia. Além disso, torna-se também mais, ao fazer uma atividade física, além de condicionado, você mantém a mobilidade, né, bem alongado os movimentos. Além do que, naturalmente, ao fazer a mobilização, você também está alongando a musculatura, tá certo? Então essa é uma importante dica, né? Qual atividade? Apenas alongamento, também a musculação? O que o senhor recomenda como médico? O ideal... Chamei de senhor, desculpa. Fica à vontade. O ideal é sempre mesclar atividades que envolvam fortalecimento gradual dentro do seu limite, né, de capacidade física, com movimentos de alongamento. Um dos exercícios para quem não tem nenhuma limitação, né, como hérnias ou outros problemas, que a gente costuma recomendar é o Pilates, né? O Pilates envolve bastante atividade de alongamento, até fortalecimento, mas sem uma carga livre que possa ali te causar algum problema. E claro, medidas simples como evitar fumar, já que o tabagismo acelera o desgaste dos discos. Manter, por exemplo, fazer atividades com calor local, massoterapia, aquilo que você pode fazer até no intuito de relaxamento, realmente alivia a tensão muscular e previne um espasmo muscular, que é, como a gente citou aqui, uma das principais causas de dor. A gente está falando de pescoço, Dr. Vitor, mas a gente tem que atender os nossos ouvintes também, que ele está falando de coluna de maneira geral. O Jonas Silva, ele tem 48 anos. Ele diz que tem muita dor na coluna na região dos quadris. E quando ele tosse ou anda, dói. O que pode ser? Exato. Veja, essa questão da tosse relacionada à dor é muito comum, tá? Principalmente no tocante às questões de contração muscular. Quando você tem um espasmo muscular na região do quadril, ao fazer o movimento brusco do tossir, né, que envolve o dobrar do tronco para frente, aquilo traciona o músculo eventual que esteja em compressão. Ao andar, a gente também exercita, né, para manter-se ereto, exercita a contração dessa musculatura que se chama eretora da espinha, responsável por nós ficarmos eretos. E se ele está aí com algum problema muscular, que muito provavelmente deve ser o caso, realmente são nesses dois contextos em que pode ter dor. É claro, isso
mereceria uma avaliação mais detalhada para exclusão dos outros problemas, mas no que ele citou aí, eu não vejo nada, digamos assim, de maior alarme pensando em outros problemas. O mais provável, então, é uma dor muscular e não na coluna, certo? Exato. Dr. Vitor Vasconcelos abrindo hoje aqui essa série sobre dores no pescoço, porque muita gente tem, né? Enquanto a gente vai falando, quem tá vendo no YouTube, o apresentador já tá se virando aqui para um lado, para o outro, tá? Porque sente, né? Ainda mais quem durante muitos anos teve o costume de dormir de bruço, que talvez seja algo que vai ser falado durante os nossos quadros fixos aqui. Então, doutor Vitor, aguardamos você na quinta-feira que vem de volta aqui para continuar essa série aí, porque muita gente vai ter dúvida sobre a dor no pescoço. Exato, vamos aprofundar sobre cada um deles, fazer exatamente tentando focar no que é possível, você aí do outro lado, que está ouvindo a gente, né, se identificando aqui com muitos dos problemas citados, possa realmente saber o que fazer para prevenir ou para aliviar, né? Dr. Vitor Vasconcelos é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. América é o novo nome do hospital, né? Exato, é o grupo do hospital. Tá certo. Obrigado, Dr. Vitor. Um abraço. Até quinta-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos fazer um intervalo? Não? Vamos fazer um intervalo. 13h20.